Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada a você pelo convite. Parabéns pela essa iniciativa. É muito legal. Eu não estava acompanhando porque eu não fico muito no Insta, mas eu estava acompanhando outras coisas por conta da universidade. Eu sou bióloga e a partir da semana que vem eu vou estar nos testes do Covid. Como eu faço biologia molecular, além de dançar, então, eu acabei me envolvendo muito com essa parte teórica da doença, o que, que a gente pode fazer. Eu trabalho no Hospital São Paulo, então eu acabei me envolvendo com isso. É muito importante isso que você está fazendo, além de outras iniciativas que estão acontecendo. Como você acabou de falar, Tanaka, essa é uma semana-chave onde as pessoas vão começar a falar a respeito da saúde mental e de toda a transformação que a humanidade está tendo por conta dessa restrição social, isolamento social, o que consequentemente faz com que a gente se restrinja um pouco nos movimentos, porque a gente não vai e vem do jeito que nós iríamos antes, e como que a gente se readapta, né? Corpo e mente, como que se readapta nisso. Então, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, valeu mesmo. Legal, legal, Silvia. Muito importante, assim, a sua presença aqui para a gente poder aproveitar, né, a sua larga experiência, não só com a dança, mas principalmente com a ciência, né? Então, eu tenho trazido pessoas aqui com muita experiência de vivência, né? E você, a princípio, é a primeira que tem essa questão mais científica, mais embasada, né? Você é pesquisadora. Então, isso vai trazer muito valor, né? Principalmente no dia de hoje. E eu quero ver aí a sua performance, eu quero chacoalhar aqui o esqueleto também. Então, na verdade, eu preparei duas partes, e aí depois eu vi que isso se subdividia em três, porque eu acho que são três momentos importantes quando a gente prepara o corpo para dançar. O primeiro deles é as mãos. Você até comentou comigo quando a gente estava conversando como fazer alguma. Ah, quero ver fazer alguma coisa que envolva as mãos. E aí eu conectei isso muito com os pés, porque a gente dança com os pés no chão, isso é uma coisa legal. Criança dança de tudo quanto é jeito. A gente já pode até imitar as crianças, porque criança, nossa, é incrível. Mas aí eu trouxe uma coisa que você também participou desse todo o processo com a Tamara, e foi algo que eu desenvolvi na última vez que eu encontrei com ela, que ela veio no Brasil foi 2018. Em 2019 nós não nos encontramos, que é a meditação da sola dos pés. E aí nós fizemos uns props, que são esses daqui. Eles têm que foi o que a gente levou para o Museu da Manhã. Ele tem uma textura. Esse daqui é um EVA. Esse daqui é um papel cartão ondulado. Esse daqui são isopores, bolinhas de isopor que a gente corta, e aí ela fica com essa carinha aqui, para a gente meditar, estimular a sola dos pés. Tem esse outro aqui, que é o mais recente que a gente criou, que é com aquelas pedrinhas que o pessoal usa para fazer mosaico. E tem esse outro aqui, são pedrinhas, essa daqui é mais intenso, são aquelas pedrinhas que o pessoal coloca em planta, geralmente. Qual que é o objetivo de eu falar disso daqui antes da gente preparar para eu mostrar alguma coisinha de dança? Quando a gente dança, como os nossos pés estão no chão, a conexão do pé com o solo é super importante. E isso traz todo o embasamento que a gente fala do mindfulness no momento presente e corporalizado, vamos assim chamar, que é o tal do embodiment que a gente fala. Quando a gente põe o pé no chão, seja para caminhar ou seja para apoiar para a dança, automaticamente o nosso cérebro se conecta com essa sensação de tato, que é uma sensação de tato que a gente não presta atenção, porque depois que a gente aprendeu a andar, a gente sai andando. Quando a gente é criança e a gente vai ficar de pé pela primeira vez, tem uma atenção muito grande, porque a criança não consegue ficar de pé. Quando ela anda pela primeira vez, aí ela fica tão emocionada que ela cai, mas depois fica no automático. Então, qual foi o processo? Primeiro, a criança, para ela aprender a andar, ela abriu caminhos dentro do cérebro que fizeram com que aquela área ficasse mais estimulada, se desenvolvesse.
outros neurônios e outras conexões neuronais foram criadas, e aí isso foi automatizado e é como se fosse levado para um outro compartimento. Igual quando a gente está dirigindo, aprendendo a dirigir. A gente já é adulto, a maioria já tem o cérebro já mais próximo da finalização de formado, então a neuroplasticidade ela ainda acontece, mas de uma outra forma. E quando a gente está aprendendo a dirigir, principalmente na época que a gente dirigia, que tinha que mudar a marcha, você pensa, então aperta aqui a embreagem, muda a marcha, você fica super concentrado. Depois que você aprende, é o que a gente fala, né? Você fala no celular, passa batom, dirige, buzina, enfim, nós fazemos tudo, porque foi para essa outra área mais automatizada. Qual que é a diferença de fazer uma dança com mindfulness? É a gente trazer essa atenção que vem dos pés, porque são eles que estão conectados no chão, e aí quando a gente dança, a gente caminha com o movimento com a mente. Então, a mente está conectada com cada movimento que o corpo vai fazer. Por exemplo, no karatê. Eu fiz uma aula de karatê quando eu estava aí no UOL. Tem um monte de... Eu não sei nada de karatê. Então, eu tive... Mas eu sei dançar. Então, a minha conexão com o pé era um pouco mais fácil. Mas aí, quando você fazia os movimentos de braço, eu tinha que prestar muita atenção, porque é uma coisa nova. Então, quando eu fazia cada coisa nova que a gente faz, a gente ativa no cérebro essas novas regiões, o que é bom, porque aí a gente fica mais flexível para a gente mudar alguns hábitos, quando for necessário mudar alguns hábitos, ou pelo menos percebê-los. Então, essa conexão dos pés com o chão e com esses propzinhos aqui, eles ajudam a incentivar e a sensibilizar os pés. E aí, quando a gente dança mais conectada, fica algo no momento presente. A gente conecta não só o corpo, mas também a mente. Bom, então depois da conexão com os pés, eu faço um contraponto com as mãos. Uhum. Porque a mão a gente mexe muito para fazer tudo. Eu, principalmente, quando dou aula, eu mexo a mão o tempo todo. E a gente mexe muito, né? Computador, ou quem vai escrever alguma coisa, nós estamos com a mão o tempo todo, a gente come com a mão, a gente lava a louça, a gente pega uma coisa. Esse movimento da mão, ele é muito importante, e como ele é muito natural, e a gente aprendeu desde cedo, a gente não para observar que nós somos poucos. Praticamente o ser humano, ele é o único animal que ele tem esse polegar opositor neste nível. Os outros primatas, o chimpanzé e o gorila também têm, mas eles têm mais curto. Então, esse movimento de pinça fina, nós que temos. Eles até conseguem agarrar, coisa que outros macacos não conseguem, outros animais, cachorro, gato, a patinha é tudo assim. Né, cavalo, vaca, todos os animais que a gente conhece, as patas são assim. O deles até tem um pouquinho, eles se agarram assim no galho, mas esse movimento fino, e com quase todos os dedos, somos nós que temos. Então, um convite, eu vou fazer algumas coisas aqui, e eu vou fazer um convite também para fazer lição de casa, para vocês descobrirem. Silvia, você pode abaixar um pouquinho a tela do seu celular? Porque não está dando... Ah, melhorou. Porque sua mão estava aparecendo meio cortada. Agora sim. Show. Ela aqui, tá. A gente vai trabalhar com duas articulações importantes. Essa daqui do punho e essa daqui do cotovelo. Porque às vezes a gente esquece, a gente fica assim, sabe? Aquela coisa meio dinossauro. Não, a gente tem que se expandir. Exatamente. Tem que expandir, tem que fazer o tal de going big. Então a gente vai grande. Então eu vou dar alguns exemplos, agora sem música, só para eu poder explicar, e aí depois a gente faz uma coisinha com música e lição de casa, porque eu quero que vocês descubram em vocês os movimentos. Tanaka já é sensei, já sabe disso. Todo faixa preta volta para a aula do básico, porque quando a gente volta para aquela atividade primeira, os movimentos básicos, a gente os olha e os traz no nosso corpo de uma forma diferente. Por isso que a bailarina solista do Bolshoi faz aula também com o iniciante. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a cada momento a gente redescobre os movimentos. Então, primeiro a gente coloca as mãos assim em paralelo,
E a gente vai fazer como se fosse uma conchinha. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai só estender essas microarticulações que a gente tem aqui, que são menores do que as outras, e a gente vai flexionar. Então, a gente curva e estende. Curva e estende. E agora, a gente vai imaginar que as nossas mãos, as duas juntas, elas são como folhas. Todo mundo já viu uma folha cair de uma árvore, a gente está no outono, fazendo um paralelo da biologia. Então, a gente imagina que essas mãos, elas são como folhas que estão caindo na árvore, ou que estão sendo levadas pelo vento. E aí, a gente automaticamente traz a observação agora para o nosso ombro. Quando a gente faz esse movimento leve, o que acontece no nosso ombro? Eu tenho a vontade de fazer isso daqui, ó. Porque facilita tanto o movimento. E aí a gente percebe que, de repente, as mãos, elas estão conectadas com as escápulas. Então, eu vou dançar só com a mão. Não, você vai dançar com o corpo inteiro. E aí a gente tem toda essa movimentação dessa rotação aqui, que é super importante para quem fica muito no computador. E aí nós vamos trazendo uma brincadeira, é um pouco de um passo que tem no flamenco, mas é uma coisa que criança também faz. Criança, quando está descobrindo o dedo, ela fica olhando, ela fica colocando aqui, ó. Ela coloca o dedão em cada um dos dedos, ela vai e volta. Vamos fazer isso para ver o que acontece, para ver se a gente embaralha ou não. Cada um no tempo, quem estiver aí fazendo, eu vou começar pelo dedinho porque é o mais oposto, e aí a gente vai seguindo os outros, ó. Isso é muito legal, porque a gente percebe que às vezes a gente troca, assim, muito sutilmente a gente troca o dedo. E para que a gente precisa para fazer isso daqui? Atenção. A gente ativa a área do cérebro de atenção. Então, quando a gente está fazendo algo novo, e dançar pode ser novo para algumas pessoas, a gente vai ativar essa área de atenção, o que nos ajuda a ficar mais concentrados, principalmente nesse momento onde a gente tem muita informação, muita incerteza, muita preocupação. Trazer essa atenção através do corpo ajuda bastante. Você quer falar alguma coisa? Não, vamos lá. Eu fiquei curioso aqui com esse negócio dos dedos agora. Foi interessante, deixa eu falar uma coisa aqui. Foi bem interessante, porque você estava fazendo, né? E eu estava preocupado em errar, né? Claro, né? Um bom japonês, né? Só que eu estava acompanhando o seu ritmo. Então, bem interessante isso. É meio que neurônio espelho, né? Eu estava vendo o seu movimento, mas eu não estava concentrado no meu. Estava focado no seu e o meu movimento saiu em função do seu, né? Achei bem curioso isso. E foi a mesma coisa quando eu fiz a aula com você. Como é uma coisa que eu não sabia, quem que ia me ensinar? Você. Então você, primeiro, eu prestava atenção de como você tirava a mão que fica aqui no quadril, na cintura, para fazer essa volta e dar o soco. Se isso para, se volta, se não volta, se tem mudança de mão, quando faz assim, quando faz assim. Então, eu tinha que estar muito concentrada em você, que é o processo de aprendizagem, para depois eu trazer para mim, que aí é o processo de corporalização. Isso a gente faz, eu acho que, eu chutaria, não sei, não tenho, sempre nunca, são palavras muito fortes, mas assim, eu acho que quase em tudo que a gente vai aprender de corpo, a gente olha alguém fazendo. E isso que você falou do neurônio espelho é super importante, porque ele é pelo bem e pelo mal, né? É aquela brincadeira que a gente fala que alguém boceja, a gente vai bocejar também. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção no que está acontecendo aqui no nosso corpo, neste momento que a gente está vivendo, porque tem muita preocupação, tem um pouco de exagero, então a gente tem que cuidar da gente para os nossos neurônios espelhos não irem nessa vibe de ficar um pouco apocalíptico, ou muito preocupado, ou nada preocupado. Nem um extremo, nem outro. A gente tem que encontrar o caminho do meio, né? Que eu acho que é mais fácil. Mãos, tá. Agora a gente vai fazer um outro. Você falou das mãos ontem, eu fiquei com isso. A gente vai fazer um outro que ele tem a ver com
é um pouquinho de talvez não sei se tem essa defesa no karatê? Tem essa defesa? Tá, então eu lembro de alguma coisa. Não é exatamente leve igual ao outro, mas que a gente vai trabalhar uma outra partezinha aqui também. Então, assim, com a mão que for, eu vou começar com a direita só porque é mais fácil, e a gente faz esse movimento como se fosse fazer essa defesa, mas aí a gente volta nessa horizontal. Tem isso? Tem uma defesa e uma cotovelada no karatê? Não tem, né? Tem, mas não nessa direção, mas tá bom. Tá valendo. Isso aí tá parecendo mais menudo, né? Mas tudo bem. Exato! É daí! Nem todo mundo vai conhecer o menudo, Silvia. Então, cuidado aí com os exemplos que a gente vai dar aí. Vamos colocar esse nome, o passo menudo. Então, ele vem... Ai, que demais. Então, vem como se fosse uma defesa e ele faz uma cotovelada. Então, vai e volta. Se a gente fizer só esse movimento que tem essa intensidade aqui do cotovelo e do ombro, a gente vai ficar parecendo uma coisa... Até a necessidade de sair um som a gente tem. Não se reprima, né? Não se reprima. Exato. Vai e volta, vai e volta. Vai, tem uma força e volta. Por que isso? Porque quando a gente está na dança, principalmente, eu vou mostrar os pés, a gente tem que ter essa firmeza dos pés no chão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa leveza. Porque nenhuma bailarina dança só firme e nem só leve. Senão você cai. Então, vamos fazer com o braço esquerdo, que é importante, nem todo mundo fica só no braço direito. Então, o braço esquerdo, ele vem, ele para, e aí ele também volta. Ele vem, e aí ele volta. Quando a gente faz isso, pode até, se a gente levar uma atenção bem intensa, a gente pode fazer como se fosse um exercício, e aqui uma massagem. Ele vem firme, e aí ele suaviza. E aí a gente percebe o que nisso daqui? As nossas escápulas e o trapézio, eles vão estar provavelmente mais tensionados. Por quê? Porque todo mundo está tensionado nesse momento. Então é importante, depois de fazer essa percepção, depois de dançar, depois de fazer qualquer atividade que a gente fica muito tempo no computador, a gente faz aquele rolamento, né, dos ombros, para a gente soltar. Isso, esse também eu acho fantástico, esse daqui do ombro, da orelha no ombro, ou mesmo de virar. É importante ter esses exercícios ao longo do dia, não só por conta da quarentena. Quem sabe a quarentena seja o momento da gente se conectar mais com o corpo, né? E engajar e falar, bom, agora quando eu puder sair, eu vou fazer uma aula de karatê, uma aula de dança, eu vou cuidar do meu corpo. Quem sabe? Não sei, eu aposto nisso também. Acredito muito nisso, Silvia. E essa é a proposta mesmo, né? A ideia é trazer bastante, não muita informação, né? Mas bastante prática para ver se o corpo gosta disso, né? E sinta falta quando estiver mais solto, mais livre, né? Essa é a ideia mesmo. Vou mostrar os pés. Vamos ver como é que eu consigo mostrar os pés aqui para vocês. Qualquer coisa, eu coloco o celular embaixo. Eu vou mostrar com os props e eu vou mostrar sem também. Vamos lá, peraí. Esse não vai dar pra gente praticar, né? Porque a gente não tem os props aí, né? Esse daqui não, mas eu dou uma ideia para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Assim consegue, né? Sim. O problema é eu deixar o celular assim nesse... Mas vamos lá. Bota no chão o celular. O celular já tá no chão? Ele já tá. Tá vendo? Dá pra ver assim? Se você jogar os props um pouquinho mais para trás, a gente consegue ver melhor. Isso. Pronto, então vamos lá. Eu vou falando, qualquer coisa eu repito depois. Importante desses props aqui, que eles vão servir como se você tivesse... Imagina que você está entrando no palco, você vai começar a dançar. É o seu momento, é o seu palco, é para você, não tem ninguém vendo, você não deve nada para ninguém. Se solta. Colocando os dois pés aqui, a ideia é fechar os olhos, manter os pés aqui. A gente pode fazer, quem não tem prop, você falou como é que não tem prop, né? Eu tenho, em casa, a gente sempre tem um tapete. Eu tenho aqui esse tapete de yoga, eu tenho um outro tapete e eu tenho o chão de casa.
A gente pode fazer uma brincadeira do chão frio com o chão quente. Então, o chão da sala com o chão do banheiro. Você sai do banheiro, tomou banho, você coloca, apoia o pé no tapetinho. Já é o seu momento de estar presente lá, usando o corpo. Então, colocando os 2 pés aqui, a ideia é fechar os olhos e trazer a atenção para o momento presente, percebendo cada partezinha do pé que toca nesse chão aqui, que pode ser o chão da sala, ou o chão do banheiro, ou um tapete. E aí você traz a atenção um pouquinho mais para a ponta dos pés, ou mais para o calcanhar, e vai sentindo onde está o seu equilíbrio. O importante é você se perceber no seu equilíbrio. Não tem certo, não tem errado. O meu corpo é diferente do seu. Então, ele vai ter um ponto de equilíbrio diferente. Você pratica karatê, eu faço dança. Então, a gente vai se encontrar no nosso corpo de forma diferente. Tudo bem, portanto que a gente se encontra. Qual que é o desafio? Imagina que esse primeiro prop que eu estou aqui, ele é antes da quarentena. E esse daqui é o desafio da quarentena. E esse daqui é o desafio da quarentena, que tem umas bolinhas assim que talvez, não sei, isso é de cada um, talvez incomode, às vezes não, tá? Então a gente tem que entrar nesse novo espaço com muita compaixão, com muita autocompaixão, porque é o meu corpo desse novo espaço. Eu não vou mudar esse novo espaço. Então, como é que eu vou trazer o meu corpo para esse novo espaço, aceitando ele como ele é? E respeitando o meu corpo. Então, precisa de um tempo, e um tempo está, assim, no mínimo 5 minutos em cada parte, para a gente perceber, trazer de novo esse peso um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, perceber borda externa, borda interna do pé, fazer uma pausa, trazer de repente a mão no coração, porque é uma novidade, como é que eu aceito a novidade? E aí se entregar com coragem nesse momento. A dança, ela não é difícil, principalmente para a gente que é brasileiro. Ela é fácil. A questão é que a gente ainda tem algumas... nós ainda estamos presos a algumas estéticas e que a gente tem que desconstruir. Mas a gente tem que desconstruir com compaixão, com autocompaixão, respeitando o corpo, percebendo o corpo, para a gente poder tomar a decisão daquilo que a gente acha legal para a vida. Por exemplo, como você falou, as pessoas sentirem vontade de fazer isso depois. E a gente realmente sair mudado dessa história toda, sabe? Utilizando tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente estuda bastante, que é a compaixão, a autocompaixão, a coragem. Como é que eu trabalho com essa novidade? Então, que é esse processo da quarentena, né? Eu vou colocar a música, mas se você quiser falar alguma coisa. Quero falar sim, Silvia. Achei muito interessante, né? Eu fiquei pensando aqui, né, uma analogia, né, com essa prática que você fez. Tá. Porque a gente está vivendo, né, um momento bem caótico, né? E não só fora, né, mas principalmente dentro, porque a gente já vem com uma demanda muito grande, né? Que poderia ser extravasada quando a gente estava livre, né? E agora a gente está confinado. E isso aparece com muito mais força, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, que eu acho que isso vai ajudar bastante, né, as pessoas. Eu vejo, né, isso é muito comum nas pessoas, talvez por instinto de sobrevivência, né? As pessoas buscando muito o conforto, buscando muito aquilo que seja agradável, né? E se acomoda nisso. E qualquer coisinha que seja desagradável, mesmo que seja uma coisa mínima, já faz um escândalo, né? Porque não quer, talvez não tenha essa vivência mesmo, né? Fica achando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, né? Fantástico mundo de Bob, né? Então eu queria saber de que forma a dança, porque assim, a arte marcial, ela é tudo bem, ela foi feita para isso, né? Para você suportar a pressão, né? Então ela já tem essa conotação direta, as pessoas já vão para isso, vão sabendo que podem levar um soco na cara, né? Sair com o olho roxo, vão para isso. Mas na dança, que é algo muito mais fluido a princípio, né? Muito mais fluido, mais leve, você vê aquelas bailarinas voando lá, saltando só com o dedão do pé todo ferrado, mas tudo bem, voando assim mais de 1 metro de altura, né? Deu uma leveza.
mas por trás existe um treinamento muito duro ali, né? Não só no balé, mas em qualquer tipo de dança onde a pessoa se profissionaliza mais, né? Você vê Deborah Coker, por exemplo, né? Que o limite, né, de treinamento é muito curto, essas coisas, né? Eu queria que você falasse um pouco como que a dança... Porque, assim, as pessoas têm uma questão com a dança. O brasileiro tem muito isso. A dança é só para hora de festa, né? Aí solta... Aí faz quadradinho de 8, faz tudo isso. Mas eu queria saber de que forma a gente pode usar essa questão de você experimentar a dança nesse momento que a gente está muito, assim, confinado, né? E precisa soltar franga, literalmente, né? Uhum. Isso que você falou é super importante, porque a gente tem um baita de um treinamento, né? Eu costumo falar que as pessoas veem só o final, o resultado positivo, porque ninguém quer mostrar os tombos que a gente leva para fazer 2 giros seguidos na ponta do balé. E tudo bem, eu acho que o objetivo da dança, quando ela está no palco, é isso, é mostrar o brilhantismo que o quanto o corpo humano consegue atravessar todas essas dificuldades. Mas é isso que você falou, tem um treinamento. E o que é importante desse treinamento, que ele é diferente do conforto? Eu digo que na dança, eu tive um problema no dedo, você falou do dedão do pé, eu lembrei, eu tive um problema no dedão direito do pé uma vez. Ele inchou, eu não sei como isso aconteceu, ele distendeu de um jeito que aí ele inchou, então meu dedo ficou uma bola. E eu tinha um espetáculo, eu tinha que dançar, eu tinha que resolver coisas, enfim. O médico teve que fazer uma infiltração, até que resolveu rápido, mas naquele momento eu percebi que eu tinha que observar os meus limites. Então, se eu fico no conforto, eu não sei os meus limites, e isso pode ser muito ruim. Então, a zona de conforto, ela não funciona nem no fisiológico e nem no patológico, é o que eu digo, porque o nosso corpo, ele está o tempo todo, ele tem uma homeostase, mas ele tem que trabalhar nesse vai e vem. Se ele estiver na zona de conforto, você não tem troca de energia, você não tem célula funcionando. A célula não está lá assistindo Netflix e falando, nossa, que beleza, vou ficar aqui. Ela tem que trabalhar para o negócio funcionar, ela tem que trabalhar para o seu olho e enxergar o que está passando no Netflix. Então, eu tenho um desconforto com a zona de conforto, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que se divertir. A gente tem que se divertir. Em algum momento do treino, a gente se diverte. Eu lembro que eu não sabia lufas. E aí, de repente, você chegou com o kimono. Eu olhei para o kimono e falei, eu não sei nem amarrar essa faixa. Eu falei, bom, eu estou aqui, né? O primeiro passo eu dei, você acolheu. Eu falei, vou pôr esse kimono e ele fecha a faixa. E foi super divertido, porque se você não tem essa diversão, pelo menos no começo, o cérebro não aprende. Lembra que a gente tem que estar no modo playful, no modo divertido, para a gente absorver essa informação. É igual da aula de karatê para criança. A aula de karatê que você dá para criança é diferente da aula que você dá para adulto. Porque a criança está num outro processo de neurodesenvolvimento que você exige outras coisas, você permite que ela aumenta um pouco mais a flexibilidade de brincadeira, dá para brincar um pouquinho, dá para dar uma risadinha. Do adulto, não. Tem que um puxar a corda do outro e não, puxa, não, tem que puxar o outro, tem que puxar. Para você também se perceber. Então, eu sou muito da disciplina, eu acho que disciplina é uma coisa que a gente tem que ter, e a gente tem que, dentro dessa disciplina, encontrar essa flexibilidade de diversão, que a dança traz, não pela dança em si, enquanto movimento, mas pela música. O que acontece? Quando a gente ouve a música... Por que eu achei legal quando você me convidou para falar da dança? Porque a música, a gente tem um input, a gente traz externamente um sensorial auditivo. Isso no cérebro tem que se converter em contração, em movimento motor, então ativa uma outra área do cérebro. Aqui está a parte de toda a cóclea auditiva, nessa área aqui do temporal que fica a nossa área auditiva. Isso traz o neurônio motor que volta para cá, que conversa com o pré-frontal para tomar a decisão se eu vou fazer o passo para frente, para trás, para um lado, para o outro, e que ativa o meu cerebelo para eu ficar de pé, eu caio.
Então, assim, dançar ouvindo uma música ou cantando a música. Você pode cantar, sei lá, no chuveiro. É o seu momento de 5 minutos, você dá uma distraída, não tem ninguém vendo, não tem problema nenhum. Mas a dança em si, como ela tem toda essa informação que vem do externo e que trabalha no interno e que do interno expressa, ela é fantástica, principalmente para quem tem... eles estão usando isso agora para o pessoal que tem problema de Parkinson e Alzheimer. Então, assim, é um completo treino mental, porque tem que ter disciplina, tem que ter relaxamento, tem que ter flexibilidade e você tem que ter muita atenção. Uma bailarina, quando dança, não está preocupada com o boleto que vai chegar. Nós estamos agora preocupados com o boleto que vai chegar. E a gente não está dançando. O boleto vai chegar anyway, então vamos pelo menos dançar. Porque quando a gente dança, a gente relaxa a mente, a gente tem atenção. E aí o que acontece, Tanaka? A gente se permite, é um treino, a gente se permite encontrar uma nova saída. Por exemplo, um treino de karatê. Vou falar porque eu fiz isso com você. Eu estava exausta, mas eu estava tão leve. Aí as pessoas hoje falam assim, oi, então, tem que experimentar. Porque assim, você fica cansada porque você fica tensa para saber se o movimento vai para lá, vai para cá, eu não sei fazer isso, o pé vai para lá, ele vai me corrigir, tem que fazer abdominal. Só tem homem na sala, o que acontece? Várias coisas passam na cabeça, mas na hora que você fala assim, então agora você faz assim, eu não lembro mais. Vai, volta, volta. Eu não estou mais preocupada com tudo isso que eu falei antes. Eu estou prestando atenção nisso daqui. E aí, claro que a gente fica fisicamente mais tensionada, mas a gente sai... eu consegui. Essa sensação de eu conseguir é o que os movimentos trazem pra gente. Então, a gente pode dançar e pirar, ok, mas quando a gente traz a dança para esse contexto, ela pode ser um treinamento muito mais eficaz do que só dançar entre aspas, né? Tem gente que só dança, mas que dança com essa atenção também. Então, assim, eu acho fantástico o que você fala, porque eu costumo dizer aqui, não sei se no Rio tem isso, mas em São Paulo a gente fala, o povo vê a pinga que nós tomamos, mas não vê o tombo que nós leva. Então, é um pouco disso, assim, a pessoa vê a arena fantástica, lá, o faixa preta, tá, mas teve um treino, né, antes disso, né? Então, diz uma coisa, Silvia. Manda. Você falou aí de todas as áreas cerebrais envolvidas, né, durante a dança, né, com a música, né? E aí você falou uma coisa que eu achei muito bacana, né, que é utilizar a dança como um recurso terapêutico para pacientes que têm dificuldade motor, né? Tá me ouvindo aí? Oi. Volta. Me ouviu, não? Ouviu a pergunta? Então, você estava falando sobre essa questão da ativação cerebral, né? Quando você está ouvindo uma música e dançando, e aí você fez a relação como um processo terapêutico para pacientes que têm alteração motora. Tá? Eu queria saber uma coisa, né? Até uma curiosidade mesmo, se isso está mais relacionado ao divertimento, nessa coisa mais lúdica, ou o cadenciamento, o ritmo. Né? O ritmo que a música proporciona, né? De você... com aquele ritmo da música, igual bater palma, né? Uhum. Trazer aquele ritmo, isso meio que sincronizar, né, essas atividades cerebrais. É bem isso. Agora que você falou, vamos pensar, qual foi o primeiro som que a gente ouviu na vida? Foi o coração da nossa mãe. A gente não tinha essa consciência, mas a gente ouvia e ele é ritmado. Então, nosso corpo, ele se conecta com ritmos. Se a gente pensar no ciclo circadiano, a gente se conecta com o ritmo do sol. Então, tá claro, inibe produção de melatonina. Tá escuro, libera melatonina porque tem que dormir. Então, a nossa vida, ela é um grande ritmo. Essa cadência e esses estímulos, eles fazem com que... O que acontece com as pessoas que têm, no envelhecimento, que têm esses problemas, tanto motores quanto a parte de memória também? E por que o Alzheimer e o Parkinson, apesar de serem completamente diferentes, eles são beneficiados com a dança, com o karatê, movimentos que têm, de alguma forma, um ritmo. Não tem uma música, mas você tem um ritmo para você fazer os baçais. Né? Catar. Enfim, o que acontece? Quando a gente faz
a gente traz essa movimentação no corpo, a gente estimula novos caminhos no cérebro. Imagina que a gente tem um grande gramado, e aí a gente tem que atravessar esse gramado, a gente faz sempre o mesmo caminho, vai ficar uma trilha, não vai? Quando a gente dá esses estímulos motores do corpo, de movimento, a gente estimula a novos caminhos. Então, é como se a gente a gente quer chegar no mesmo lugar, só que a gente vai fazer um outro caminho nesse gramado. Então, nós vamos deixar outras trilhas. É isso que acontece no nosso cérebro. E sim, o ritmo, ele é como se fosse o comandante disso, porque ele ajuda nessa associação o cérebro a fazer assim, então vamos fazer esse caminho, vamos fazer. E isso tem a ver com a mudança de hábito, que a gente falou lá no comecinho. Por exemplo, se a gente escovar o dente com a mão, que não é a mão comum da gente escovar os dentes, nós vamos ativar outras regiões, outros caminhos no cérebro. E isso que é o legal. É igual quando a gente chegar em casa estressado, correndo, e a gente vai abrir a porta com a outra mão. Coloca a outra chave. Se a minha mão mais rápida é a direita, eu vou colocar a mão esquerda para... E assim, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque está fazendo um outro caminho. É como se a gente tivesse que chegar a algum lugar e a gente não tivesse o Waze. A gente tem que prestar muito mais atenção se a gente está indo para o norte, para um lado ou outro. Então, a gente tem isso faz com que o nosso cérebro precise descobrir novos caminhos, estimula a neuroplasticidade, novas conexões, porque uma coisa que é o seguinte, do pouco que a gente sabe de neurociência, tem um neurônio que ele tem uma partezinha terminal aqui nessa região, mas que ele é tão longo que ele vem até aqui. Como é que você faz isso daqui acontecer? São áreas completamente diferentes, mas elas se conectam. A gente não sabe tanto de neurociência, mas a gente sabe algumas coisas, e nesse sentido, o movimento, a cadência, o ritmo, se movimentar com essa intenção de ter um ritmo, mesmo que não tenha um som, com certeza o cérebro se beneficia disso. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Na verdade, eu acho que vai confundir todo mundo, mas eu vou falar assim mesmo. Na verdade, é uma viagem, tá? Um insight aqui que deu aqui, eu vou falar e você se vira aí nos 30 aí. Antes eu quero falar uma coisa, tá? A Silvia, ela é professora da Unifesp, né? Professora de Biologia da Unifesp. E ela tem lateralidade funcionando, tá? É porque o Instagram, ele está espelhado. Então, quando ela levanta essa mão e fala que é direita, é porque está espelhado, tá? Só para deixar claro, né? Vai que... Mas a dúvida é a seguinte, na verdade a viagem é a seguinte, tá? Você acha que a vida que a gente vive, né, nosso dia a dia, né, a gente busca um ritmo de vida, que seria a nossa rotina, nossos hábitos, né? Mas isso não se permanece, né? Vai ter mudanças de ritmo, vai ter desequilíbrios, né? Você acredita que esse desequilíbrio, ele melhora a qualidade desse ritmo? E se você entendeu a pergunta, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque se a gente fica na zona de conforto sempre, a gente não consegue refinar essa zona de conforto. Então a gente precisa sair dela para quando a gente voltar para ela ser diferente, ser mais agradável, né? Mudar, né? Uhum. Bom, né? Isso a gente consegue ter a motivação para continuar vivendo mesmo nas dificuldades, né? Porque assim, a grande questão, né, dessa pergunta existem muitas pessoas que elas vivem presas no passado, naquele ritmo, né, que ela considerou como pleno, né, e fica uma lacuna até o dia de hoje. Então, o que acontece, né, dentro desse mecanismo, desse período, desse gap, né, que dá entre o pensamento que a pessoa vive como realidade e esse período, né, que passou, né? Será que existe uma desincronização ali, um ritmo ali fora do controle que não faz ela, o pensamento dela tá no ritmo do dia a dia? Será que é isso que acontece? Por isso que a pessoa entra em parafuso? Tem muito disso. A prova de que a rotina não é uma coisa... Nós criamos a rotina para nós lidarmos com coisas que nós não gostaríamos de ter que lidar. E aí tem toda uma questão dessa certa... dessa opressão de horário, né? Como eu fico um pouco... Já fiquei mais, né?
2018 eu praticamente passei o ano em Londres e metade lá, metade aqui no Brasil. Mas eu também vou para outros lugares, eu trabalho com as pessoas lá, eu não vou... Uma coisa é quando você vai viajar, não tem horário, tá tudo lindo, maravilhoso. Quando você vai para um outro lugar, que tem um outro modus operandi, que as pessoas são diferentes, que tem um outro clima, e você está trabalhando com elas, você tem que, entre aspas, entrar na rotina delas. Eu percebo que alguns povos, como eles não têm o sol que a gente tem, eles não têm a quantidade de energia e de luz que a gente tem durante o ano, eles se adaptaram de forma que eles tinham que sobreviver naquela possível depressão sazonal que eles têm, a maioria, alguns manejam melhor, outros não. Mas a prova é que quando você falou desse negócio da rotina, o que acontece? Nós estipulamos rotinas porque em alguns momentos a gente não quer pensar muito sobre aquilo. Mas a prova de que a rotina não é legal é o nosso final de semana. Nós criamos, enquanto sociedade ocidental, 5 dias, a princípio, tem gente que trabalha de sábado. 5 dias que a gente faz isso, a gente acorda a tal hora, leva o filho para a escola, vai para o trabalho, faz não sei o quê, vai atender não sei o quê, tem horário do almoço, tem horário de almoço, é o seu momento, e tá não sei o quê, aí vai buscar a criança na escola, vai para casa, faz a janta, né? Aí você vai estudar em algum momento entre meia-noite e 5 da manhã, você põe alguma coisa para fazer, porque você tem que produzir, você volta o ciclo. Sabe aquele filme da marmota? Aí você vai. No final de semana você fala assim, Aí você tem um final de semana e fala assim, é para mim. E o que você faz? Nada. Nada porque você quer descansar. Você quer descansar, você não quer fazer nada. Deixa eu ficar quieta assim, deixa eu me esconder, que é bom que aí ninguém me chama. Então, esse negócio da rotina tem a ver com isso que você falou. O que acontece? Enquanto seres humanos, nós estamos sempre conectados no ambiente. Por quê? Porque nós vivemos nesse ambiente. Estou apontando para cá porque a minha janela está aqui. É o momento que eu vejo um céu que, inclusive, está lindo. Darwin já dizia, não é o mais forte, é o mais adaptado. Então, o que acontece? Nós criamos estratégia para nos adaptarmos a uma determinada rotina e parte dela nós criamos e colocamos para a gente tentar minimamente, sei lá, ser feliz ou ficar tão enlouquecido. Mas as pessoas que pararam no tempo e elas têm esse pensamento mais, eu vou dizer retrógrado, mas eu não sei se é a melhor palavra socialmente falando, mas enfim, parou no tempo, são pessoas que têm dificuldade, Tanaka, de desenvolver aqueles novos caminhos neuronais que a gente falou. Porque para eu sair eu estava andando, saindo, eu ia para o Ibirapuera, corria 2 vezes por semana, eu pratico tai chi, eu faço isso, eu faço aquilo. O Ibirapuera fechou. Então eu tenho que falar para o meu cérebro que não tem Ibirapuera, eu tenho que correr aqui dentro de casa. Para correr dentro de casa, eu moro no apartamento, cuidar do vizinho de baixo. Então eu vou dançar, faz menos impacto. Então tudo isso eu tive que parar, colocar energia, atenção, pensar, mudar o caminho e sair desse modo de operar, eu quero Ibirapuera, esse apego, e fazer novos caminhos para me adaptar a essa nova realidade que é, neste momento, a quarentena. Então, desenvolver esses novos caminhos e sair lá do passado, a gente precisa de coragem, a gente precisa ter uma intenção sedimentada, a gente precisa de curiosidade para achar um novo caminho, uma nova solução para aquilo. E a gente precisa de autocompaixão e compaixão com o outro, porque não vai ser mais o que era antes. Sabe aquela coisa assim, eu queria tanto, quando aquilo aconteceu, aquele dia, aquele negócio. Não vai acontecer. Traz aquilo como uma boa memória, e de coisas boas, mas não fica com a expectativa de que aquilo vai voltar. Cria uma coisa nova em cima daquilo. Mas para você criar essa novidade, você precisa de coragem também, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Eu acho que eu estava pensando aqui que eu acho que a dança, né, principalmente a dança mais espontânea, né, que você deixa o corpo fluir, né, ela vai desenvolver isso, não vai? Vai, porque como você não está com aquele ritmo tão imposto de você ter que copiar uma pessoa, você tem que criar. Então, assim, uma coisa é eu te dar o passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, te dei isso daí. Tá, e se você tem eu vou te dar a música, tem a mesma coisa, aí você vira e fala assim, não é isso que eu quero fazer. Você vai falar assim, então como é que você vai ter que criar. Eu vou fazer, ela fez ombro, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, eu não sei, mas você vai ter que criar, e isso vai criar novas conexões no seu cérebro, entendeu? E a música ajuda nisso, né? A música, ela traz aquela coisa de onde começar. É como se você tivesse um novelo e você precisa começar
tentar tirar a lã do novelo. A música, se você colocar música para uma criança, teste, quem tem criança em casa testa, adoro crianças, nenéns, ajudam muito. Põe uma música, de repente ela vai estar assim, no ritmo da música. Feliz. Ela vai, eu vejo minha sobrinha, ela fica assim, ai, titia, vamos dançar? Aí ela fica assim, já tá, porque o nosso corpo aprendeu com o bater do coração da nossa mãe. Então a gente sabe se conectar, a gente pode ser um pouquinho mais travado, mas a gente pode se conectar, a gente consegue se conectar. E você acha que dá para fazer isso sem música também? Dá. Como é que... Dá um exemplo aí, vamos fazer uma prática aí, porque o tempo já está acabando. Dá, vamos ver se eu mostrar aqui. Peraí, eu vou mostrar com o pé, porque eu acho que o pé ajuda, tá? Então eu vou fazer no ritmo, você pode colocar a mão no coração, porque aí a gente conecta com o ritmo do coração. Não tem uma música, mas tem um ritmo. Então, pessoal, então, ó, todo mundo fazendo aí, hein? Olha só, o pezinho... Vou fazer sentado aqui. Faz uma conexão aí, a gente vai levar o peso para a direita, esquerda, bem suave. 1, 2, 3, 4. Agora eu tiro o pé direito, então vai ser 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai soltando o joelho tem que ficar soltinho. Parece um reguezinho, mas a gente está no ritmo do coração. Põe a mão no coração e sente. E agora, só para a gente fazer algo novo, a gente puxa o pé, ó. E quando a gente puxar o pé, quem tiver em pé vai perceber que o tronco tenta acompanhar. Continua com a mão lá no coração, porque ajuda. E essa outra mão aqui, ó, a minha tá solta. A minha mão esquerda tá solta. Eu posso trocar, coloco a mão esquerda no coração e solto a direita. Então, assim, é uma coisa super simples, mas que em todo momento eu trouxe alguma novidade, entendeu? Primeiro vai transferindo peso, depois tira o pé do chão, depois desliza e vai permitindo que as outras partes do corpo entrem aí nessa dança. Achei muito interessante, né? Porque por mais que você direcionasse, você já tinha falado isso antes, mas vou só reforçar, né? Por mais que você direcionasse o movimento, né, bem cadenciado ali, específico, pé, joelho, né? Bem específico, o corpo ia se soltando, né? Isso é bacana. E ficou legal aqui nessa montagem aqui, porque apareceu o seu pé e apareceu o meu corpo. Então, você dançava com a perna e eu ia com o corpo, entendeu? Foi bem bacana. Você nem vai fazer essa montagem lá no YouTube depois. Eu vi isso depois. Ficou meio desorganizado ali, você ia para um lado e ia para o outro, mas aí o problema sou eu aqui, né? É caótico, aí é um pouquinho do caos que a gente colocou na piscina. Tá tudo bem. Bacana, bacana. E você tem alguma coisa com música aí pra gente fazer, não? Ou eu tô... Dá tempo? Se for uma coisa rápida, dá. A gente tem 3 minutos e meio. Tá. A gente faz o quanto der. Essa música é uma música muito especial, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas depois a gente deixa o link, porque foi uma música que eu usei com os pacientes do Dragon Café quando eu estava lá com a Tamara. Foi a primeira vez que eu fiz o Mindful Dance. E o que eu queria levar para eles? Um ritmo brasileiro, porque eles não conhecem. E aí era já uma forma de estimular a novidade. É uma música da Vanessa da Mata com o Emicida. Dá para ouvir? Após tantos crivos, blindados com nosso motivo, amuados, eu só vou fazer, não vou falar. Acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que só sai pro voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, tem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre o mundo. A página vírus não delira. Então a gente pira e no meio disso tudo vamos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar o ninho, nem que seja no peito do outro. Voar dispostos a achar o ninho, nem que seja no peito do outro. Laia, 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 laia.
Esse daí foi... Muito maneiro. Esse movimento surgiu lá com eles. Pensam que eram todos pacientes com uma questão mental bem importante lá no Dragon Café. E eles não sabem português. Eu coloquei essa música e como eu gosto muito dela, de repente eu comecei a fazer, surgiu esse passo. E eles começaram a copiar, Tanaka. Nossa, aquilo pra mim foi... Eu vi os 10 pacientes assim, de repente eles estavam assim, ó. Todos os ingleses, imagina. É isso, funciona. Ingleses e a maioria esquizofrênico, né? Você tem que botar aí. Eles têm uma parte importante com esquizofrenia e com questões de personalidade, né? E dançaram. Então, eles mostraram para mim, sim, é possível. Confia na técnica e vai. Muito bacana. Assim, eu achei sensacional. Tá todo mundo falando aí, ó, que é muito bom, adoraram. É isso mesmo, não tem como, né? Eu acho que fica o conselho aí, né, para as pessoas, né? Aproveitarem aí essa habilidade que o nosso corpo tem de se mexer, né? Em vez de ficar só apontando na cara dos outros, né? Botar um ritmo aí, começar a dançar, soltar o corpo, extravasar essa energia que está confinada, né? Que acaba agredindo, né? Às vezes outra pessoa. Eu acho que seria bem bacana, né? Se as pessoas se motivassem, né, a fazer isso. Filmar e mandar pra gente aí, né? Tá acabando aqui o tempo, dá seu último tchau, tem 15 segundos.